Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Deus faça de cada um uma fonte, para que essa fonte venha jorrar para os meios sociais onde você vive, convive, a fim de que o reino de Deus chegue àquelas pessoas, elas também possam beber dessa água e, consequentemente, serem a própria bênção, como você também é. Ora, ontem nós temos falado, nesses dias, sobre Abraão, do caráter, da dignidade, da maneira de Abraão ver, né, a riqueza, a maneira como a visão que ele tinha da riqueza. A riqueza de Abraão não era os seus bens, a sua riqueza física, o ouro, prata e etc. Mas a riqueza dele estava dentro dele, que todo mundo pode ter essa riqueza. Essa riqueza todo mundo tem acesso, desde que ouve a palavra de Deus, obedeça e então vai colher os frutos dessa obediência. Mas quando Abraão disse para o rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Senhor Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma do que era dele, do rei de Sodoma, para que ele não viesse dizer: eu enriqueci Abraão. Que espírito de hombridade, né? Que espírito de grandeza. Porque Abraão tinha vencido os 4 reis que tinham vencido os 5 reis. Em outras palavras, Abraão venceu 9 reinos, 9 reis. Então, os despojos eram riquíssimos, naturalmente. Mas Abraão disse para o rei de Sodoma que havia pedido apenas os homens, porque os bens ele poderia ficar, os despojos poderiam ficar com ele. Mas Abraão já tinha o direito àquilo tudo. Mesmo assim, ele disse: não, eu levantei, eu fiz um juramento a Deus. Eu fiz um pacto, eu tenho um pacto com Deus. Eu levantei a mão e jurei. Eu levantei a mão ao Deus Altíssimo e disse-lhe, eu jurei que eu não iria ficar rico às custas do sofrimento, de morte, de guerra, de despojos de guerra, às custas de roubo, de mentira, de engano, de trapaça, de corrupção. Eu não iria ficar. A riqueza do mundo que vier para mim não virá da minha imoralidade, no meu engano, da minha cobiça, nada disso. A riqueza que vier, essa riqueza, em outras palavras, essa tem que vir de Deus. E a verdade, a bem da verdade é essa: quem serve ao Senhor já é rico, porque serve ao Senhor, o dono, possuidor dos céus e da terra. Então, quem serve ao Senhor é honrado pelo Senhor. Jesus disse isso: aquele que me serve, o Pai o honrará. Quer dizer, Abraão tinha essa consciência de que o Pai, o Senhor dos céus e da terra, esse iria honrá-lo. E depois que ele venceu aqueles 9 reis, ele também teve medo. Ele ficou assustado, naturalmente, com a sua conquista.
Ele ficou assustado, ele venceu 9 reinos. 9 reinos com apenas 318 homens. Apenas 318 homens. Quer dizer, Deus, quando dá a vitória, não precisa de números. A gente vence com aquilo que é suficiente. Assim aconteceu com Gideão, que teve apenas 300. E com Abraão foram 318. Então, Abraão ficou assustado com a grandeza do poder que Deus lhe havia dado. E ele, naturalmente, ficou com receio, porque, poxa, todos os povos dessas regiões vão se unir contra mim. A minha fama vai crescer muito e eles vão ficar com inveja, vão correr atrás de mim, vão querer me destruir. Mas aí, depois daquelas coisas, depois daquele que Abraão falou para o rei de Sodoma, que não queria a riqueza que não viesse da mão de Deus, veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Não há como a gente mensurar a grandeza de Deus, mas ele mesmo diz: eu sou o teu grandíssimo galardão, quer dizer, algo extremamente grande, infinitamente grande. Deus não precisa usar superlativos para exprimir a sua grandeza, mas aqui ele usa: eu sou o teu escudo, quer dizer, o seu protetor, e o teu grandíssimo galardão. Isso é glorioso, amiga e amigo. Isso é muito grande. E olhando para trás e vendo as lutas que nós enfrentamos durante todos esses 45 anos, desde o início da Igreja Universal, nós vimos que Deus é conosco. Nós tivemos muitas experiências gloriosas, porque quem era eu, quem sou eu, quem poderia achar que eu poderia vir a vencer todos os meus inimigos, aqueles que se levantaram, ou adversários? Quem? Só Deus. Nem eu sabia. E eu até me lembro nesse momento de uma ocasião que eu estava caminhando para a igreja, na aboliçãozinha, lá no ano de 1977, há 45 anos atrás. Então havia uma denúncia de um marido que se voltou contra mim, porque a esposa dele colocou na oferta algumas joias. E ele foi na delegacia e deu parte, dizendo que eu estava roubando a mulher dele. E como as joias estavam lá no cofre da igreja, eu falei: tá aí, as joias estão aí, pode levar. Não preciso de joia. Mas isso foi levado na delegacia e etc. Aqueles problemazinhos que eles inventam, criam um monte de factoide. O fato é que, quando eu estava andando para a igreja, eu falei: meu Deus, a gente só quer salvar as pessoas, só quer ajudar as pessoas.
Isso era assim, por volta de 3 horas, eu ia fazer reunião. E aí, então, o Espírito falou para mim, o Espírito Santo falou assim, olha, a luta é grande, mas a vitória é certa. Ah, quando eu ouvi aquela voz, que eu não esqueço, que falou dentro de mim, na mesma hora eu recobrei o ânimo, porque eu estava cabisbaixo, lamentando, igual Jeremias, estava abatido. Mas naquele momento, eu fui para a reunião com todo o gás, com toda a força. Então eu vejo que Abraão também enfrentou esses problemas, até piores. Mas quando Deus fala com a gente, minha amiga e meu caro amigo, essa voz é inconfundível. Inconfundível. Quando eu ouvi aquela voz, eu me agigantei, sabe? Um gigante nasceu dentro de mim. E eu posso imaginar Abraão ouvindo o próprio Deus, o Senhor Jesus, dizendo para ele assim, eu sou o teu escudo. Quer dizer, ninguém vai passar por cima de você, ninguém vai chegar até você sem passar por cima de mim. É muito forte. Então você verifica que durante as nossas lutas, presidentes, donos de emissoras grandes, magnatas, poderosos da comunicação, todos que se levantaram, políticos, muitos políticos, todos que se levantaram contra a minha pessoa, todos foram caindo, foram morrendo, pouco a pouco foram sendo destruídos. Não porque eu orasse para isso, não quero o mal de ninguém, mas o próprio Deus fez a sua justiça. E eu vejo que eu posso sentir que Abraão, quando ouviu essa voz, Abraão, eu sou o teu escudo, quer dizer, eu sou o teu protetor. Escudo é aquela ferramenta, aquele instrumento de guerra que o soldado levava para proteger o seu corpo. Mas Deus, quando fala esse escudo, quando Deus fala que é o escudo de Abraão, e é o meu escudo, é o escudo de todos aqueles que nele creem de verdade, ele está dizendo, olha assim, eu sou o teu protetor. Ninguém chega a você se não passar por mim. Eu sou o teu protetor, acabou. Nem o diabo, nem o inferno, nem o mundo, nem os inimigos ferozes que tem no mundo, não importa, ninguém poderá tocar em você, porque eu sou o teu escudo. E mais, o teu grandíssimo galardão, quer dizer, enorme, porque Deus, ele estava dizendo, eu sou a sua riqueza, Abraão. Eu sou a sua riqueza. E é isso que acontece quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Quando ela recebe o Espírito de Deus, que aliás, amanhã, às 4 da manhã, hein? 4 horas da manhã. Não é? Desculpa, 3 horas da manhã, às 3 em ponto. Quer dizer, daqui a menos de 12 horas. Menos de 12 horas, não é isso? Não, menos de 24 horas, desculpa. Então, nós estaremos aqui orando por você. Mas para você que tem sede, não é para você que vem se aventurar. Se você não tiver, vem se aventurar, vou tentar. Não, então não vai acontecer nada. Mas se você tiver sede, você vai ser saciado, porque Deus vai descer sobre você. Então, continuando, quando Deus falou com Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, é o Espírito Santo, quando a gente recebe. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos os céus dentro de nós. Nós
passamos a ter o pedacinho do reino dos céus dentro de nós. E aí, quem pode nos destruir? Quem poderá nos destruir? Quem? O diabo? O demônio? O inferno? Bruxaria? Feitiçaria? Por exemplo, hoje é sexta-feira 13. Quantas pessoas devem estar reunidas para fazer macumba para mim? E quantos macumbeiros já fizeram macumba para mim? E quantos já tentaram contra a minha vida? E olha eu aqui. Por quê? Porque o Deus de Abraão é o meu Deus. E da mesma forma como ele foi com Abraão, ele é comigo. Ele não é mais com Abraão, não foi mais com Abraão do que ele é comigo. Não, ele não dá mais ou menos, não dá 90% de si, não, é 100%. É isso que representa a pessoa receber o Espírito Santo. Quando ela recebe o Espírito Santo, é o próprio Deus dentro dela. Aí você vai dizer, mas isso é surreal. Mas é algo assim que, infelizmente, o povo não dá atenção à palavra de Deus e por isso não consegue enxergar. Mas amanhã, às 3 da manhã, às 3 da madrugada, nós estaremos aqui orando para você ter o Espírito Santo. E domingo, como sempre, vocês podem ir buscar e receber o Espírito Santo. Tá bom? Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Graças a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.